Olá, o nosso convidado é o economista Ranulfo Vidigal, aqui no Painel Rural. Ranulfo, como está se comportando agora durante a pandemia, antes pandemia também, como está comportando o emprego na área rural? Para o Norte Fluminense especificamente, Mauro, a gente tem boas notícias porque a safra agrícola tende a ser maior do que ano passado. Isso, evidentemente, gerou a capacidade de 5 mil empregos entre plantio da safra, colheita da safra e industrialização. E eu diria que salvou a estatística de emprego e renda na cidade, porque nós tivemos um grande contingente de desempregados. Se a gente olhar assim o dado bruto, 10 mil empregos foram fechados em 90 dias. É uma estatística muito elevada. Ranulfo, isso é pela pandemia ou já estava acontecendo essa queda no emprego? A pandemia acelerou. Por outro lado, o setor agrícola minimizou este processo, o que foi um dado muito interessante. Quando a gente olha, Mauro, a discussão dos preços relativos antes da pandemia, na pandemia e o que vai surgir no pós-pandemia, fica um pouco claro, mais ou menos, a gente observar que setores vão ter vantagem relativa. Vamos olhar, por exemplo, a questão do salário real. O salário real está em queda. Isso, em termos de custo, é bom para o setor privado. O juro caiu muito, o juro nominal das aplicações financeiras caiu muito. Daí, digamos assim, aquela liquidez que as pessoas têm, quem tem liquidez, está buscando alternativa. E o terceiro ponto importante é o câmbio. Saiu de R$ 4,00, já chegou a R$ 6,00 e agora está estabilizando em torno de R$ 5,30, R$ 140. Bom, isso vai dar muita a noção para nós daquilo que vai ter vantagem relativa. Você, com a pandemia, possivelmente o que já está acontecendo, o resto do mundo deve se fechar para o país. Isso vai beneficiar o Brasil ou isso vai atrapalhar o Brasil? Na medida em que o Brasil é exportador de alimentos, né, e alimentos ninguém deixa de comprar, na medida que o petróleo está em crescimento e o minério de ferro tem uma tradição, na geração de dólares eu não vejo problemas. Eu vejo uma grande alternativa para que alguns produtos que antes eram fornecidos de lá para cá surjam como substituição de importações, né? Daí que poucos negócios que eram pouco rentáveis vão começar a ficar mais interessantes, porque vai ficar muito caro importar certos produtos e vai ficar mais barato produzi-los aqui internamente. Ultimamente que se discute a aprovação de uma lei, né, que vai permitir que as destilarias ou que o produtor rural venda direto para os postos de combustível. Você acha que o governo vai realmente implementar uma lei dessa natureza? Tende a fazer, porque vai simplificar a vida das pessoas. Outra simplificação que é muito necessária, Mauro, já está no Congresso, numa discussão, que é a reforma tributária, né? O imposto que nós pagamos de forma indireta, né, ele é muito alto e isso onera muitas cadeias produtivas, incluindo até a do etanol, né? Portanto, fazer a simplificação, ou seja, a ligação direta entre produtor e consumidor final, e reduzir bastante esta sobretributação que todos nós convivemos já há muito tempo, vai permitir ao produtor respirar mais, produzir mais e, consequentemente, ter competitividade. Qual a sua expectativa pós-pandemia na relação com o emprego? Bom, primeiro, saiu na frente o emprego de alta tecnologia, né? Segundo, setores de serviços, por exemplo, saúde pública e privada, né? Esta questão vai ser ainda importante por um bom tempo e vai exigir investimentos. A capacitação da garotada, né? E aí Campos tem uma vantagem relativa, ter mais de 20 mil universitários, né? A questão logística relativa, que é importante e que Campos tem uma definição
bastante razoável. O que vai entrar a partir de agora é a necessidade de uma rediscussão do poder público, no sentido de que ele fique mais leve, de que ele fique mais eficiente, de que ele possa, digamos assim, sair do grande jogo, e o setor privado entrar nesse jogo, fazendo com que a economia fique mais eficiente. Em relação à monocultura da cana, tem os críticos e tem as pessoas que defendem a monocultura da cana. Qual a sua avaliação? O que há de lenda nisso tudo? O que há de verdade? O que há de equívocos? Primeiro, Mauro, é importante a gente entender que a nossa frota de veículos, né, híbrida é crescente. Ora, se a frota de veículos híbrida é crescente, a demanda por etanol tende a ser crescente. Né? Daí que a gente olha, por exemplo, o interior paulista. Como é que vive o interior paulista? Ele tem a sua parte da pecuária e ele tem a sua parte do etanol. Ele tem a sua parte bastante expressiva. Né? Portanto, eu gostaria que nós fizéssemos um modelo repetindo São Paulo naquilo que deu certo. Né? Uma indústria com cada vez mais tecnologia, cada vez mais eficiente, tá? E um grande investimento no campo. Para quê? Para que a oferta e a produtividade da terra, do hectare, subisse aceleradamente, porque isso precisa mudar. Uma coisa que chama bastante a atenção, por exemplo, vamos citar um município bem próximo a Campos, que é São Francisco da Bapuana. Isso. Já foi o maior produtor de maracujá do país, né? Lá são pequenos proprietários que plantam, que cultivam com as famílias. Você acha que Campos, especificamente, por ser latifúndios, grandes fazendas, se fossem propriedades menores, o quadro seria diferente? A característica de São Francisco é interessante, Mauro, porque lá predomina o minifúndio, né? Você acabou de confirmar isso aqui para nós. Mas um minifúndio de alta produtividade. Isso. Né? Que é um dado interessante. E aí eu volto a insistir na questão da produtividade. Isso é fundamental. A matéria-prima chegando a preço razoável permite o ciclo industrial e depois o ciclo de distribuição, que são as três cadeias que se interligam, né? Ter uma condição de geração de renda e fixação do homem no campo. Né? São Francisco tem toda essa característica. Para Campos, eu observo o seguinte: nós precisamos pensar na agricultura familiar. A agricultura familiar, historicamente, Mauro, ela tem uma função dos chamados alimentos básicos, né? Alimentos esses que a cidade importa. Portanto, talvez uma articulação com esse segmento, com um pouquinho de recurso, não é nada fora de propósito, talvez nós tivéssemos uma retomada desse setor, gerando circulação de renda aqui, fixação do homem no campo e mais oferta de alimentos para a cidade. Tá bom. Ranulfo, muito obrigado pela sua presença aqui no Painel Rural e seja sempre bem-vindo. E você é o nosso convidado para ser um comentarista permanente do Painel Rural, dando a sua contribuição na economia, que você faz muito bem e é uma pessoa de extremo conhecimento e que pode contribuir muito com a nossa Combinado, Mauro. Pode deixar que estamos juntos. Está fechado. Olha, e você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado por ficar conosco até agora e dá um like aí, ajuda a divulgar o canal. Vamos transformar a nossa agricultura no agronegócio.